Pois bem, isso tudo se deu graças à Lava Jato. Nada disso teria acontecido se não fossem duas coisas. Primeiro, o esboço da Lava Jato, que foi o caso do Mensalão, que acabou em 2012 com um julgamento em que uma ministra do STF, a Rosa Weber, admitiu que estava prendendo o réu, no caso era o Zé Dirceu, sem prova. Ela admitiu que não tinha provas. E falou, condeno porque a literatura jurídica assim o permite, ou seja, condeno que eu posso e não tenho provas. E aquilo ali virou esboço para Lava Jato, que aí sim foi um grande aparato midiático e jurídico de pessoas que foram treinadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, Sérgio Moro desde 2009 e o Deltan Dallagnol e os outros ali 2014, 15, 16, 17 foram várias vezes, fizeram essa cooperação, foram treinados várias vezes para causar tudo isso aí. Pois bem, o Lula tem uma decisão importante a fazer, que é a decisão para ministro do STF, agora em maio, ou seja, falta 2 meses aí, o ministro Lewandowski, que eu vou falar. Se teve um dia em que o Lula ele acordou iluminado nesse dia, acordou assim, foi o dia 6 de junho de 2006, quando o Lula nomeou o Ricardo Lewandowski para o STF. Olha, de todas as nomeações que o Lula fez, essa foi de longe a melhor que ele fez até hoje. Foi um dos poucos aí, quando eu digo um dos poucos, eu não quero dizer no STF, nem na justiça brasileira não, tô falando um dos poucos na população brasileira, que quando estava todo mundo contra o Lula, quando todo mundo foi manipulado pela grande mídia, quando toda a elite intelectual do Brasil também foi manipulada pela grande mídia, quando tinha até político aí que se diz de esquerda, dou nome, Molon, entre outros aí, apoiando a Lava Jato e duvidando do Lula, o Lewandowski foi lá, matou no peito e falou, eu não, vou continuar julgando as coisas aqui na lei, isso é perseguição. Um dos poucos. Lewandowski vai se aposentar e a grande mídia começou já a usar os seus ali infiltrados na esquerda para começarem a tentar minar a nomeação do Lula. Por quê? Porque a grande mídia sempre está pensando lá na frente. Eles sabem que a maioria das pessoas de esquerda, então isso é uma falta de estratégia que fez muita, olha, no governo Lula, no governo Dilma, isso fez toda a diferença. A esquerda pensa aqui. Estamos em 2023, então a esquerda está pensando em 2023. Os senhores da grande mídia e da direita, eles estão pensando em 2040. Eles estão pensando em 2035. Eles estão pensando em 2029. Então lá em 2013, quando você viu o pessoal lá do governo Dilma falando, ei, estamos aqui, somos governo, ó, estamos tirando o Brasil do mapa da fome. Quando você falasse para qualquer um deles, olha, o Lula vai acabar preso, gente. Se vocês continuarem fazendo nomeação errada, o Lula será preso. Iam rir na sua cara. Iam rir na sua cara. Porque a esquerda estava pensando assim, ó. 2013, pô. 2014 tem eleição, a gente ganha, é tudo nosso. Não. Viu o que aconteceu? Pois bem, continuou a Dilma fazendo nomeações erradas para o STF. O Lula escolheu e o nomeado do Lula deve ser o Zanin. Zanin, que foi advogado do Lula. A grande mídia começou a usar os infiltrados na esquerda para tentar minar. O que é minar? É você fazer com que o presidente, sendo de esquerda, ele escolha qualquer um que não seja a primeira opção dele. Mesmo se for a segunda, a terceira, se for alguém que não era nem entre as primeiras opções dele, melhor ainda. Se for alguém que ele nem conhece direito e ele só vai indicar por conta de algum critério que não tem nada a ver com o motivo da indicação, melhor ainda. Então começaram já a usar setores da esquerda que sempre foram antipetistas, a gente do PCB, gente que não votou no Lula, gente que votou lá na candidata lá, ficou faltando 1% para o Lula ganhar no primeiro turno, esse pessoal aí que não votou no Lula. Começaram a falar, não, o Lula tem a obrigação de indicar para o STF uma ministra que seja uma mulher negra. Por quê? Porque o Zanin é homem e o Zanin é branco. Então não adianta ser um homem negro, tem que ser uma mulher e negra. Mas fala, peraí. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes. Também você não pode chamar de um cara branco, Cássio Nunes. Tá. Mas você também não pode falar que ele é negro ou outra coisa. Indicou o André Mendonça, branco. Você não viu ninguém, absolutamente nenhum setor da sociedade cobrar do Bolsonaro que ele indicasse uma pessoa da etnia tal ou do gênero tal. Quando o Temer indicou Alexandre de Moraes, aí homem branco, aí não tem nem o que falar, você não viu absolutamente ninguém cobrar a diversidade do Michel Temer. Assim, Michel Temer, indica o cara que você mais confia no Brasil. É o senhor Alexandre de Moraes? Indique-o. E você não vê, eu dei Google, eu tentei achar um. Na esquerda também, eu tentei achar na esquerda, foi nem só na direita não, porque na direita sabia que ninguém tava nem aí. Eu queria achar, você acha que ia ter algum colunista da Folha, do Estadão, falando que o Temer tinha que indicar uma mulher negra? Jamais. Indica o que você quer, Temer.
Você é um cara de direita, você tem que indicar gente da sua confiança de direita. Ele indicou Alexandre de Moraes, que lá no dia 5 de abril de 2018, Alexandre de Moraes foi um dos 6 ali que votou para prender o Lula. Lembre-se bem disso. O Bolsonaro indicou 2 aí que estão sempre votando com ele, não interessa a lei, eles rasgam a lei para votar com o Bolsonaro. Ninguém fez absolutamente nada. Mas quando é o Lula, aí não, você confia no Zanin? Tá. Se o nome do Zanin fosse Roberta Zanin e ela fosse uma mulher negra, iam falar, não, mas não é LGBT, tem que ser LGBT também. Se fosse uma mulher negra lésbica, iam falar, não, não é transgênero, tem que ser transgênero. Iam inventar uma coisa para o Lula não colocar a primeira pessoa da lista dele. Seja outra. Quanto mais difícil ali dos que você tem ali como favoritos, melhor, porque a chance de ser alguém que vai traí-lo no futuro é maior. Vamos lembrar, eu lembro até hoje, eu lembro desse dia porque eu tinha 15, 16 anos, eu fiquei até feliz, emocionado nesse dia, quando o Lula apareceu com o Joaquim Barbosa falando, eu tô indicando aqui o primeiro-ministro negro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi aplaudido, tudo mais. Aí falou, o critério é porque ele é negro. Praticamente falou isso. Eu falei, tá, ótimo, não tem nenhum, tem que ter mesmo. Ótimo. O que Joaquim Barbosa fez? Aí você fala, não, Thiago, mas representatividade. Uma coisa que você começa quando você começa a estudar sobre feminismo, sobre movimentos negros e tudo mais, é a balela da representatividade que é imposta por parte dos liberais norte-americanos e que aí a grande mídia começa a falar sobre isso. Representatividade não diz nada se a pessoa que está ali representando faz exatamente o oposto. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma mulher que é presidenta e essa mulher tem políticas contra as mulheres, o que adiantou? Que agora a opressora é uma mulher. Não mudou nada, ela continua oprimindo mulheres. Vou dar um exemplo, a Kamala Harris dos Estados Unidos. A Kamala Harris tem um discurso dela, que eu não encontrei a tradução para o português, eu queria ter encontrado, mas tem um discurso dela de uns 15 minutos, em que ela defende a desocupação do Afeganistão. E aí uma das pessoas, não é um discurso, é uma entrevista, uma das repórteres fala, mas olha, o Talibã vai tomar o poder nesse lugar, porque vocês, vamos lembrar, tinha um governo ali, os Estados Unidos acabaram com o governo e deixaram o Talibã. Se vocês saírem, não tem mais governo, o Talibã vai fazer uma ditadura. O Talibã vai legalizar o estupro, vai impedir mulheres de estudar, vai impedir isso, isso e isso. E aí você vê, depois disso, uma resposta de uns 3, 4 minutos da Kamala Harris dizendo assim, tipo, danem-se as mulheres afegãs. Não é bom para nossa estratégia agora continuar ali no Afeganistão. Pô, mas vocês financiaram o Talibã, os americanos nos anos 90, vocês tiraram o governo que tinha ali, que era quem não deixava que eles tomassem o poder, aí vocês ocuparam o país, agora vocês vão deixar pro Talibã. E danem-se as mulheres. Aí você fala, qual a diferença de ser a Kamala Harris ou de ser o Obama? Ou de ser um outro qualquer ali fazendo aquele discurso? Nenhuma, é a pessoa que tem o poder de decisão, no caso o vice-presidente dos Estados Unidos, e fala, não, danem-se. O Joaquim Barbosa, ele foi o cara que ele convenceu, ele junto do Gurgel, outro indicado pelo Lula. Eles foram lá na Alemanha pegar uma teoria chamada teoria do domínio de fato para condenar o Zé Dirceu e alguns outros, no caso do Mensalão, que não tinha nada a ver com eles. O Mensalão não envolvia nem dinheiro público. É o que aconteceu. O Mensalão foi o esboço para eles, que foi quando perceberam o seguinte, peraí, dá para condenar gente inocente, gente graúda, que fazia parte do atual governo, era um governo do PT, e o PT não fez nada contra isso. O PT, no caso, o governo, a Dilma não fez nada para proteger, para falar, ei, peraí, uma coisa é o cara cometer o crime, outra coisa é você rasgar a lei para prender o cara sem prova. Peraí, isso não, vocês estão passando dos limites aqui. Não teve nada contra isso. Pelo contrário, ficou uma distância ali do governo quanto a isso. Foi implantada a teoria, prenderam sem prova. Quem empurrou aquilo para prender mesmo foi o Joaquim Barbosa. O que aconteceu? O Joaquim Barbosa, a representatividade dele. Quem que foi mais prejudicado no Brasil com essas políticas e com o que aconteceu com a Lava Jato depois? Foram exatamente as pessoas mais pobres, que são negros, mulheres, tudo mais. Quando o Bolsonaro entrou nessa onda toda que começou lá no Mensalão, foi a onda lá no Mensalão e depois na Lava Jato aquilo tomou forma e o Bolsonaro conseguiu ser eleito graças a esse ódio antipetismo que começou com o Joaquim Barbosa, quem que foram as pessoas que mais sofreram? Foram exatamente os negros, foram exatamente as pessoas da periferia, as mulheres. Aí você fala, que representatividade é essa? O que eles querem não é representatividade, eles querem é impedir o Lula de escolher quem ele quer.
E o Lula quer o Zanin, sabe por quê? Porque é importantíssimo, e presta atenção, essa é a parte mais importante. É importantíssimo que hoje, em 2023, você pegue, você fale, ó, a primeira coisa para você escolher um ministro do STF, um procurador-geral da República, é ver o que a pessoa estava falando em 2016. Ah, Thiago, mas muita gente bem intencionada foi enganada. Exatamente. Se o cara estava lá em 2016, ele sabia do que estava acontecendo e ele continuou do lado do Lula, ele peitou a grande mídia, ele peitou a Lava Jato, o Zanin foi até grampeado ilegalmente, lembre-se disso. Foi grampeado, peitou todo mundo contra tudo e contra todos e continuou do lado certo, então você pode imaginar que na próxima vez que isso acontecer, porque saiba, vai acontecer. Não sei se vai ser em 2024, em 2027, em 2030, em 2035. Vai acontecer novamente. Sempre acontece alguma coisa para tentarem derrubar a esquerda. Saiba disso. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!